Olá, seja muito bem-vindo. Que bom ter a sua companhia nessa manhã de sexta-feira, dia 16 de setembro. O Manhã no Ar está só começando e você sabe que por aqui você fica bem informado com as principais notícias do dia. Te convido então a ver comigo o que vai ser destaque nesta edição. Incêndio atinge uma loja de eletrodomésticos no bairro Cidade de Deus, na zona leste da capital. Precaução, eu peguei e fui tirando minhas coisas, né? Com medo de o prédio pegar fogo e desabar também, né? Polícia prende foragido da Operação La Muralha. Luciano da Silva Barbosa, filho do narcotraficante José Roberto, foi preso em um campo de futebol no bairro da Compensa. Secretaria Municipal de Saúde confirma segundo caso de microcefalia relacionado ao Zika vírus na capital. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz alertam que a temperatura média do Amazonas pode aumentar 5 graus em alguns anos. Esse efeito compromete aí a reprodução de espécies e diminui chuvas por aqui. Suado já? Suado, muito. E se ficar mais quente ainda? Aí, rapaz, o bicho vai pegar. Aí o bicho pega. E no quadro Roteiro do Dia, a gente vai conhecer as opções para quem gosta da vida noturna aqui da capital. A gente diz assim, porque é centro, mas olha aqui o que o centro hoje pode proporcionar para Manaus, entendeu? Uma casa climatizada, uma casa com segurança, uma casa com vários tipos de drink, vários petiscos. Isso e muito mais é a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Mais uma vez, bom dia para você. Nós estamos ao vivo agora às 6 horas e 3 minutos. E olha, na noite de ontem, o prédio de uma loja de eletrodomésticos no bairro Cidade de Deus pegou fogo. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas, que por pouco não se espalharam para as casas vizinhas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Essas imagens feitas por moradores do bairro mostram como as chamas estavam altas. Esta mulher disse que ficou assustada. As ondas horríveis lá em cima. Eu comecei a chorar, desesperada aqui. Este outro morador ficou com medo que o fogo chegasse até a casa dele. Por precaução, eu peguei e fui tirando minhas coisas, né? Com medo de o prédio pegar fogo e desabar também, né? Tudo aconteceu na rua Nossa Senhora de Fátima, Cidade de Deus, zona leste da capital. As portas da loja ficaram todas comprometidas. O incêndio começou por volta das 6 horas da noite desta quinta-feira. Até o momento, a causa não foi identificada e vai ser investigada pelo Corpo de Bombeiros. Chegando aqui, nós verificamos um incêndio no segundo pavimento desse prédio, né, e chegou a ser atingido o terceiro pavimento também. Nós conseguimos restringir o incêndio para que se limitasse somente ao segundo pavimento. O primeiro pavimento, aqui onde tem muitos eletrodomésticos, não foi atingido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 mil litros de água foram usados para controlar o fogo. Ninguém ficou ferido. Depois que o local foi liberado, os eletrodomésticos que não foram atingidos pelas chamas foram para os caminhões. Por causa do incêndio, algumas pessoas que moram perto do local tiveram as casas interditadas. Eu saí com a roupa do corpo, eu tô sem nada, eu tô na rua. Eu não tenho onde morar, não tenho ninguém por mim, sou eu com a minha filha, eu moro sozinha com a minha filha. E aí, aonde que eu vou ficar? Como é que vai ficar os meus direitos? O gerente da loja não quis gravar a entrevista. Infelizmente, né, por segurança, essas pessoas tiveram que sair aí de suas casas, mas é necessário para que garanta, né, a segurança aí dessas pessoas e ainda bem que ninguém ficou ferido. E bom, uma operação da polícia em parceria com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos prendeu um dos líderes da facção criminosa Família do Norte. Luciano da Silva Barbosa, que é filho do narcotraficante José Roberto Fernandes, o Zé Roberto da Compensa, foi preso em um campo de futebol localizado no bairro Compensa. E eu vou conversar agora com o Márcio Azevedo, que tem informações para a gente sobre esse assunto. Bom dia, Márcio. O Luciano estava foragido desde quando, hein? Carol, olha, o Luciano foi um dos procurados pela Operação La Muralha. Foi aquela operação deflagrada pela Polícia Federal em novembro do ano passado.
né? O pai dele já se encontrava preso em uma unidade federal, depois trazido aqui para Manaus. E de todos os cabeças da facção criminosa, ele foi um dos que conseguiu naquela ocasião escapar. A polícia, na época, havia localizado ele em uma das residências que ele possui na cidade de Nova 2, próximo ali à bola do núcleo 23. Os policiais federais fizeram o cerco, mas ele conseguiu fugir pelos fundos e entrar numa mata. Na verdade, uma característica das casas dessa família, quando estão nesses bairros, elas têm sempre uma mata de fundo, que provavelmente vai facilitar a fuga. Porém, o serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública vinha ainda monitorando. E eles receberam a informação de que o filho do Zé Roberto estaria nesse campo de futebol participando de um treino de uma equipe lá. E lá foi montado todo um esquema entre a Secretaria de Inteligência, a Divisão de Repressão ao Crime Organizado, o pessoal do DENARC, Departamento de Repressão a Narcóticos, né, e Grupo Fera. Porque há uma grande periculosidade em torno dele. Ele é um traficante que tem muita gente que protege. Então, sabiam-se que lá no campo iam ter pessoas armadas, mas eles fizeram o cerco, não houve reação por parte das pessoas ligadas a ele, e ele foi detido, como temos imagens aí para comprovar a detenção dele. Depois, ele foi trazido aqui para a Delegacia Geral, onde funciona o DRCO. E deve ter sido interrogado durante toda a noite, Carol. Ele deve ser levado para o presídio, ninguém sabe, ainda não está confirmado se ele deve ser levado ainda hoje ou deve ficar mais alguns dias, porque ele é uma figura dessa facção que tem muita informação a dar. Agora resta saber se ele vai abrir a boca para falar alguma coisa ou não. E com a prisão dele, a polícia acredita que daquela primeira linha, né, vamos dizer assim, original da facção, né, que desde que ela foi criada, ele é detido. Porém, sabe-se também, né, Carol, que o crime ele é muito dinâmico e hoje a facção criminosa já possui outras pessoas na liderança, né, porque estão aqui no Estado. A gente sabe que os grandes líderes, né, foram transferidos para presídios federais, né, mas a facção criminosa, infelizmente, não foi desarticulada totalmente, porque, como a gente já falou, o crime organizado ele é muito dinâmico e a polícia combate de um lado, eles crescem do outro e essa briga de gato e rato fica sempre. O fato é que um dos últimos daquela operação La Muralha já está preso, já está na cadeia, já está aqui na delegacia e deve seguir para a cadeia para ser cumprido esse mandado de prisão que estava em aberto. Agora a gente não sabe se ele vai ficar no Estado ou será enviado à unidade de presídio federal, assim como foi o pai dele e outros membros que lideravam a facção criminosa aqui no Estado. Carol. Tá certo, Márcio. Vamos aguardar então a decisão da Justiça em relação a isso e muito obrigada pelas suas informações. Até já. O jornal A Crítica de hoje também destaca esse assunto. A manchete é Herdeiro na cadeia. Se você ainda não leu o jornal hoje, o A Crítica tem novidades. Além de comprar com seu jornaleiro ou tornar-se um assinante, agora você pode ter todo o conteúdo de A Crítica no seu celular ou tablet. É rápido e prático. Baixe agora gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastre-se e ganhe um mês de assinatura digital do melhor jornal do Amazonas. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E olha, um casal foi preso por policiais da equipe Guardião na zona leste de Manaus, viu? De acordo com a polícia, o homem e a mulher estavam vendendo drogas próximo de uma escola no bairro Jorge Teixeira. Vamos ver. Parte desse material que vocês estão vendo aqui nessa mesa estava escondido dentro do muro de uma casa e estava na posse dessas duas pessoas que foram presas pela polícia, o Rogério Costa de Araújo e a Jalice Fonseca dos Santos Menor. Um detalhe em relação a esses dois que foram presos com essa droga é que eles estavam traficando próximo a uma escola e por conta disso a polícia resolveu investigar. A equipe conseguiu levantar essa informação, realizou a prisão em flagrante do Rogério junto com o menor que estava comercializando com ele e adentrou ao pequeno laboratório de drogas que fica na própria residência do Rogério. Dentro da residência, nós encontramos a Jalice, que era responsável pelo refino da droga. Esse refino, inclusive, ela já tinha até uma receitinha que dizia o tempo que deveria ficar no micro-ondas, aonde ela tinha que colocar, e era o procedimento que utilizado para esse refino de entorpecente. Existe alguma suspeita de que eles poderiam, por exemplo, estar fornecendo ou oferecendo drogas para os menores da escola municipal? Existe essa informação de que os menores poderiam ser as vítimas em potencial.
O local onde era traficado era caminho da escola, então as crianças naturalmente passam por ali e poderiam ser abordados pelo Rogério juntamente com o outro menor apreendido. E ainda falando dos casos de polícia, a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos apresentou ontem uma dupla suspeita de ter assaltado um mercadinho na comunidade Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus. Eles usavam uma motocicleta com restrição de roubo quando foram abordados por policiais que faziam ronda pelos bairros. O repórter Emanuel Cardoso tem as informações. A dupla tinha acabado de assaltar um mercadinho no conjunto Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Mas eles não contavam que no local tinha uma diligência da Polícia Civil, policiais aqui da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, que fizeram a prisão em flagrante do Hildo Alcântara da Silva, de 30 anos, e do Lucas França de Melo, de 22 anos. Com eles, a polícia recuperou cerca de R$340 roubados do mercadinho, além de uma arma utilizada no roubo, um revólver calibre 38 com 5 munições intactas e uma moto Yamaha modelo Factor, que havia sido roubada no dia 24 de agosto deste mês. Os dois foram apresentados aqui na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos e, segundo o delegado Péricles Nascimento, eles já têm passagem pela polícia. O Lucas já responde por adulteração de sinal identificador de veículo e o Hildo já por homicídio e roubo majorado. Os dois vão responder pelo crime de roubo majorado e o Hildo também vai responder pelo crime de receptação, já que ele estava com a moto roubada. E um trio que se preparava para assaltar uma empresa de embalagens plásticas na Zona Leste foi preso em flagrante. Entre os suspeitos está um cabo do Exército que fazia a guarda da casa de um general da instituição. As imagens mostram o momento em que o trio é abordado na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Douglas Ferreira, que chefiava o trio, estava sendo monitorado pela polícia há 7 meses. E com as investigações, chegou também aos outros 2 integrantes do bando, Claudenei de Souza e o cabo do Exército Aldo Jorge Rodrigues. Se preparando para um roubo este que aconteceria em parceria com outros 2 indivíduos, e conseguimos exitosamente impedir a ocorrência do roubo e recuperar, inclusive, uma arma de fogo. Douglas, que tem 3 mandados de prisão expedidos por homicídios, já tem passagem por tráfico de drogas. Situação igual a de Claudenei, que era foragido do regime semiaberto. Os 2 são considerados criminosos de alta periculosidade. Eles são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de traficantes no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade. O que a polícia não esperava era a participação de um militar do Exército junto com a dupla. Atualmente, o militar estava à disposição de um general do Exército, onde fazia a guarda na casa dele. Segundo as investigações, o cabo era amigo dos outros 2 suspeitos, mas essa teria sido a primeira vez que Aldo tinha um desvio de conduta. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma e foi recolhido para a carceragem do quartel. Mesmo assim, o cabo vai responder pelo crime na justiça comum. Já Douglas e Claudenei foram encaminhados para a cadeia pública, onde, além de responderem por porte ilegal de armas, vão cumprir pena pelos outros crimes que eles haviam cometido. Uma operação de combate a crimes de roubos e furtos na zona Centro-Sul deixou o trânsito lento em várias áreas da cidade, viu? A ação, coordenada pelas polícias civil e militar e pelo Detran, identificou cerca de 40 motocicletas em situação irregular e que poderiam ser utilizadas na prática de crimes. Muita gente reclamou do trânsito causado pela operação e que teve reflexo em várias zonas da cidade. A operação terá continuidade em períodos e locais alternados ao longo deste ano. Essa foi uma semana diferente para os internos do sistema prisional da capital, viu? Eles receberam a visita de um grupo de teatro com jovens artistas que viajam pelo mundo, levando esperança e palavras de fé. Vamos conferir. Vamos brincar? Olha, você só precisa pisar na serpente, Vladimir. A história se passa no século XIX. Conta a vida de uma família dona de um porto que sofre perseguições de uma mulher vingativa e cruel. A Charna, ela simboliza tudo que é de ruim. Ela simboliza
a murmurações, ela simboliza reclamações, ela significa notícias ruins que chegam e você se apossa dela. O contraponto é o mordomo da família, um jovem caridoso que cuida especialmente da filha do casal, uma garota com limitações mentais. A mãe, acometida por uma grave doença, pede socorro a Deus e é salva graças a uma transfusão de sangue. Só que depois da boa ação, é ele quem adoece. Impiedosa, a patroa manda o mordomo embora. O Vladimir, ele simboliza Jesus. Muitas vezes ele leva nossas dores, nossos pecados. E chegou uma hora, tipo assim, que ela curou, ele se tornou uma pedra de tropeço para eles, porque eles queriam viver, curtir as coisas, desfrutar as coisas da vida. Na primeira sessão, na unidade prisional do Puraquequara, 608 presos foram convidados para ver a peça. Luiz Carlos não conseguiu lugar na sombra, mas o sol forte não tirou o prazer de assistir ao espetáculo. De um princípio eu não percebia que era uma mensagem de Deus, né? Mas depois, muito legal mesmo. Iniciativas como essa fazem diferença dentro de uma unidade prisional? Com certeza isso faz a diferença. Faz a diferença para nós, que estamos fora, que estamos libertos, que não estamos encarcerados, impacta na nossa vida, de quem assistiu. Imagina de quem está encarcerado aqui. Trazer cultura para as pessoas que estão encarceradas é fundamental no processo de ressocialização. Na medida do possível, vocês vão procurar incentivar atividades como essa? Claro, para isso nós precisamos de parceiros, né? Os parceiros desta vez foram da Companhia de Teatro Nice, que depois da peça aproveitam para falar de fé, cura e transformação. Se vocês estão aqui pagando foi porque vocês fizeram alguma coisa. Mas quando vocês saírem daqui, vocês têm esperança. Essa foto eles vão levar para casa, mas a experiência que eles viveram hoje aqui, eles vão guardar para o resto da vida. É a primeira vez que o grupo se apresenta numa unidade prisional. Eles já se apresentaram em hospitais, em centros de recuperação para drogados. Eles largaram a vida de estudante, de profissionais, para se dedicar à missão de evangelizar. Hoje eles vivem praticamente de doações. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, o nosso pagamento é mais do que qualquer outra pessoa pode receber. Mas e como é ficar diante de pessoas consideradas por muitos perigosas? A noite inteira eu acordei, eu imaginava que poderiam acontecer muitas coisas. Eu estava meio que angustiada, agoniada, mas depois quando eu entrei aqui eu fiquei rindo, sabe? Veio uma alegria muito grande que eu não entendia. E eu sei que quando o Senhor está a mudança, a alegria, a esperança, isso tudo já valeu a pena. Eu achei uma mensagem muito interessante, tem muito a ver com cada um de nós que estamos dentro desse lugar. Que por mais que muitas das vezes tudo diga que não está dando certo para a tua vida, mas Deus ele sempre vem trazendo uma resposta positiva. E agora um recado para você, viu? A compra inteligente ficou ainda melhor com os pacotes de benefícios que só a Capital Rossi oferece. Somente este mês você escolhe 5 anos de condomínio grátis, mais o saldo congelado, ou ITBI e registro grátis, mais saldo congelado. Apartamentos prontos para morar em vários bairros, viu? É só esse mês, então corra e aproveite aí. Informações, consulte a equipe de vendas 3212-3212 ou acesse capitalrossi.com.br. Vale a pena, viu? Olha, a mobilização dos auditores da Receita Federal em protesto contra a quebra de acordo salarial com o governo já está causando prejuízos. Desde que decidiram fazer as fiscalizações mais detalhadas de mercadorias, as liberações começaram a atrasar. De acordo com o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, se a ação continuar e atingir todas as empresas da Zona Franca, a perda pode chegar a 100 milhões de dólares por dia. Quase 4.000 contêineres cheios de mercadorias que aguardam por liberação. E de acordo com os auditores da Receita Federal, nada vai ser normalizado até que eles consigam um reajuste salarial. A gente tinha uma audiência pública, a audiência ela foi mais uma vez, vamos dizer assim, adiada, né, para 4 de outubro. Então a categoria, os colegas ficam muito impacientes, porque é uma demora longa, né, é um desgaste que vai sendo paulatinamente aumentado, acelerado, e você fica sem respostas, né? Toda essa iniciativa é tratada como uma mobilização, já que eles não deixaram de trabalhar. Muito pelo contrário, as fiscalizações ficaram ainda mais rígidas. É como se em uma blitz de trânsito, os policiais parassem todos os carros em horário de rush e analisassem item a item de cada automóvel, o que geraria um congestionamento absurdo.
Exatamente o que os auditores da Receita Federal estão fazendo. Assim, todo o processo de liberação de mercadorias fica muito mais lento. De acordo com o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, as empresas já têm prejuízos. Existem mercadorias que estão há 3 semanas aguardando a liberação e cada semana que passa o período de armazenagem aumenta e isso é o custo maior para as empresas. Ele diz ainda que se a mobilização continuar por pelo menos mais uma semana, algumas linhas de produção vão parar. Traria muito prejuízo por queda do faturamento dessas empresas e o pior prejuízo que é a questão social, o risco aos empregos que esses investimentos aqui geram hoje e esse é um movimento que traz muitas preocupações para nós. E agora um alerta com relação ao meio ambiente, viu? Pesquisadores da Fiocruz prevêem que dentro de alguns anos a temperatura média no Amazonas pode aumentar cerca de 5 graus, gente. O impacto afeta diretamente na reprodução de algumas espécies e na diminuição das chuvas no estado. A intenção dos cientistas ao abordar esse assunto é que o governo adote medidas para reverter essa situação. Olha só. Nara não sai de casa sem sombrinha. O motivo? Esse calorão manauara. Não tem como andar sem sombrinha, com criança e água, né, na bolsa. Quem não se protege do mesmo jeito sofre ainda mais. Tá suado já? Suado, muito. E se ficar mais quente ainda? Aí, rapaz, o bicho vai pegar. Aí o bicho pega. E é bom se preparar, porque a previsão para o Amazonas é de dias mais quentes e secos. De acordo com os números da Fiocruz, daqui a 25 anos, Manaus vai aumentar em 5 graus a sua temperatura e reduzir em 15% a quantidade de chuvas. Isso deve prejudicar a reprodução de espécies, o meio ambiente e, claro, o nosso dia a dia. Isso afeta todos os setores, até no Amazonas, por exemplo, o transporte. Se você tem redução de chuva, como parece que está tendo agora no sul do estado esse ano, você tem o rio baixando de nível, tem a navegação prejudicada, tem redução de população de peixe, de oferta de alimentos. Essa projeção faz parte do projeto de vulnerabilidade de mudança do clima, que avaliou 62 municípios do Amazonas, com base nos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As alterações de temperatura são previstas para os anos de 2041 a 2070 e variam de acordo com cada região. Devido a serem muitas características, cada município vai apresentar a sua vulnerabilidade devido a um fator específico. Então, por exemplo, para Careiro da Várzea, que juntando a situação presente, associando a situação presente com o clima, foi um dos municípios mais vulneráveis, dentre os 62 avaliados, o que influenciou muito essa elevada vulnerabilidade foi a questão ambiental. Então, questão de cobertura vegetal, questão de ocorrência de desastres naturais. Assim, as cidades com maior vulnerabilidade são Careiro da Várzea, Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Boa Vista do Ramos, Urucurituba e Inhamundá. A partir de agora, cada um desses municípios pode atualizar os dados e desenvolver políticas públicas para diminuir os possíveis impactos das mudanças climáticas. O projeto está desenvolvendo um programa de computador, um software que permite ao governo do estado atualizar isso daqui a 2 anos, por exemplo. O objetivo é justamente orientar a política pública para aquelas regiões do estado que estão mais vulneráveis por uma razão ou por outra. E nós mostramos ontem aqui no Manhã no Ar que os serviços nas unidades básicas de saúde do estado continuam sem nenhuma alteração, apesar do anúncio feito em maio deste ano de uma possível reformulação do sistema de saúde. A população, claro, reagiu e após muita polêmica, algumas mudanças não aconteceram. Nossa equipe de reportagem procurou o secretário de Saúde, Pedro Elias, para saber se a reforma do setor vai ou não acontecer. Vamos ver a resposta. Em maio, quando o governo do estado anunciou que iria fechar unidades de saúde e transferir serviços para a rede municipal, a população protestou. 4 meses depois, nada mudou. Segundo o secretário estadual de saúde, os atendimentos continuam como sempre foram. Todas as unidades de saúde de competência da gestão estadual, portanto do governo do estado, estão em pleno funcionamento como sempre estiveram.
Os CAICs, por exemplo, estão previstos dentro do reordenamento algum tipo de mudança. Só de janeiro a junho deste ano já atendemos mais de 400 mil crianças. Nos CAIMs, mais de 48 mil atendimentos de janeiro a junho. Tem nos SPAs juntos, que são 10, nós temos um número de mais de 730 mil atendimentos. Os números comprovam que nós estamos com as unidades funcionando normalmente. Segundo Pedro Elias, as mudanças não saíram do papel porque os Ministérios Público Estadual, Federal e de Contas interferiram. Porém, as alterações no sistema de atendimento de saúde do Estado ainda devem acontecer. O Ministério Público Estadual e Federal e o Ministério Público de Contas, também no Tribunal de Contas, entende que deveria haver uma suspensão por 90 dias no processo e que a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus deveria participar desse planejamento. Essa proposta conjunta deverá ser reapresentada daqui a 45 dias numa nova reunião que acontecerá lá no Ministério Público. Eleições 2016, ontem mais um candidato à Prefeitura de Manaus foi entrevistado no jornal A Crítica na TV. Durante 20 minutos, o candidato do Partido Solidariedade, Henrique Oliveira, falou sobre seus planos de governo para a cidade. Vamos conferir um trecho da entrevista. Henrique Oliveira chegou em cima da hora para a entrevista. Segundo ele, por causa da mobilidade urbana da cidade, que está ruim. Um dos pontos que prometeu melhorar. Ele também falou sobre reconquistar a confiança do eleitor, depois de ter o mandato de vice-governador cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral neste ano. A maior prova de que existe a inocência total é que o próprio TRE deu em primeira mão a nossa candidatura. O candidato disse ainda que, se eleito, vai garantir passe livre aos estudantes e também respondeu às perguntas dos telespectadores. Quando você dá o passe livre para o estudante, quando você dá R$3 por dia para o pai e para a mãe do estudante, você multiplicando por 30 dias, isso representa R$90 que vão girar na economia. Bom, hoje o entrevistado do A Crítica na TV será o candidato do PSDB, Arthur Neto. O jornal começa às 6h30 da noite. E olha, no próximo bloco a gente vai voltar falando de eleições aqui no programa, viu? É daqui a pouquinho, eu volto já, depois do intervalo.